Ele arruma todo o microfone só para eu, no final, quando ele sair, eu desarrumo. Boa noite, irmãos. Prazer estarmos aqui reunidos novamente para pregar a palavra de Deus, receber a instrução vinda direto do Senhor, né? Nós estamos falando sobre projetos que vale a pena investir. Deixa eu só fazer uma revisão do que a gente tem feito para poder a gente caminhar na mesma página. Nós começamos falando um pouco sobre a questão, começamos com a Arca de Noé, né? Então vimos que projetos que vale a pena investir em nossas vidas são projetos que não são fundamentados no mundo, são projetos que mostram nossa obediência para com Deus e são projetos que de alguma forma envolvem a salvação. Quando nós falamos sobre o tabernáculo, nós vimos que projetos que vale a pena investir são projetos onde Deus gostaria de ver os recursos que Ele nos tem dado em ação. E isso a partir de um espírito voluntário, não de forma obrigada ou constrangida, mas Ele gostaria de ver o seu povo de bom grado se doando aquilo que recebeu de Deus para a obra de Deus. Quando nós olhamos para a construção do templo, nós vimos a questão da preocupação de Davi. Davi não pôde construir o templo, mas nós observamos como Davi tinha uma preocupação com as coisas de Deus, como ele preparou tudo antes de morrer para que Salomão assumisse a construção da obra da casa de Deus e tivesse o mínimo de dificuldade possível. Vimos como Davi tirou do seu próprio bolso para investir na obra de Deus. Agora vai? Oi? Muito bem. Vimos que o templo era um lugar para se perceber que Deus é incomparável, para se perceber o cuidado de Deus e para se receber o perdão de Deus. Hoje nós vamos caminhar nessa história que estamos contando das Escrituras a partir de projetos que são idealizados muitas vezes pelo próprio Deus, outras vezes Deus coloca no coração do ser humano. Esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído. O próprio Deus destruiu o templo dele. Por quê? Porque Israel, tanto na pessoa dos seus reis, como dos sacerdotes, como do próprio povo, eles tinham se contaminado com tanta idolatria, com tudo que Deus disse que eles não poderiam ser, eles se tornaram justamente isso. Então, Deus enviou profetas, um profeta atrás do outro, dizendo para o povo: se arrependa, volte para Deus, abandone esses ídolos, abandone Baal. O que é que o povo fez? O povo zombava dos profetas, escarnecia, o povo mandava matar, na verdade os líderes, alguns mandavam matar os profetas. Chegou um momento em que Deus disse: agora não tem mais jeito, eu vou derramar a minha ira sobre Israel. Então
as 10 tribos do norte, elas são levadas para cativeiro e destruídas pelo Império Assírio. E as tribos do sul, principalmente Judá e Benjamim, eles vão para o cativeiro babilônico. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele destrói o templo e ele destrói as muralhas da cidade, certo? Isso acontece mais ou menos no ano 587, 586 antes de Cristo. Então o templo foi arrasado. Judá está no cativeiro babilônico, passa em torno de 70 anos no cativeiro. Lá eles aprendem a desenvolver uma nova vida, e aí começa o que nós falamos de judeus espalhados, a diáspora dos judeus. Você vai ver na época do Senhor Jesus Cristo, que quando Paulo, em toda a cidade que Paulo chega, tem judeu, porque depois que os judeus foram expulsos de Jerusalém, levados para o cativeiro por Nabucodonosor, você vai iniciar um processo de espalhar judeu por todo o mundo antigo, okay? Então, quando você chega mais ou menos no ano 537, 538, se eu não me engano, o rei Ciro da Pérsia, ele já havia conquistado Babilônia, e ele dá um decreto. Nesse decreto ele diz: voltem para a terra de vocês. Então nós temos o retorno dos judeus para Jerusalém. Só que Jerusalém, ela está arrasada, entendeu? As pessoas que ficaram em Jerusalém estavam na miséria. Então nós temos esses judeus que retornam para Jerusalém, e eles têm uma tarefa muito difícil: reconstruir tudo. E hoje nós vamos trabalhar especificamente na questão da reconstrução do templo, certo? O segundo templo. O primeiro templo foi destruído, e nós vamos falar um pouco sobre a reconstrução do segundo templo, e você vai perceber, todos nós vamos ver, elementos importantes que mostram como reconstrução também faz parte dessa lógica de projetos que vale a pena investir. Então vamos abrir em Esdras, nós vamos trabalhar em Esdras, principalmente Esdras e Ageu, que vão nos dar informações preciosas sobre essa questão de como foi o processo de reconstrução do segundo templo. Nós temos agora pessoas que vêm da Babilônia, eles não têm todo o aparato que Salomão tinha todo o império, bancando a construção do templo, né? Agora você tem pessoas que estão motivadas, interessadas, preocupadas com a obra de Deus e que colocaram a mão na massa. Então, uma grande característica desse processo de reconstrução, que é o segundo templo, é o envolvimento de todo mundo para que o templo pudesse surgir. Então, Esdras capítulo 3, deixe-me ler o versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como só homem em Jerusalém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos a Ti Tua orientação para que possamos entender a Tua palavra. Tira de nós qualquer coisa que venha a desviar a nossa atenção desse foco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia fala, o povo se reuniu como um só homem, ele está dizendo, eles estão ali com um único propósito, certo? Um único objetivo na mente, corpo, mente, coração, voltado para uma única coisa. Que coisa é essa? A reconstrução do templo. Para o judeu, o templo significava a presença de Deus no meio deles. O templo significava a identidade de quem eles eram. Então era fundamental que o templo fosse reconstruído, né? No versículo 2, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel,
e seus irmãos e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés. Então, a primeira coisa que esses líderes fizeram foi fazer o altar de holocausto. Tendo feito o altar, os sacrifícios poderiam se iniciar, mas o templo não foi feito, certo? É só o altar de holocaustos. Veja o versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então, construir o altar não quer dizer que eles construíram um templo, eles só fizeram o altar, uma parte mais fácil. Versículo 7. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até Jope, segundo a permissão que eles tinham dado Ciro, o rei da Pérsia. Então, matéria-prima para construir o templo. Ok? No segundo ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra. Todos. A liderança, aqui não está escrito, mas se você for pesquisar, você vai perceber que o Zorobabel, ele é filho de rei, certo? Ele poderia ser dito que é da linhagem real davídica, ok? Então, nobreza, sacerdote e povo, todos colocaram a mão na massa. Por quê? Porque todos têm o mesmo objetivo, todos têm o mesmo propósito: reconstrução do templo do Senhor. Entendeu? Veja o que ele diz: constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então eles começam todo o processo de reconstrução, eles lançam os fundamentos, eles constroem o alicerce, e quando esses alicerces são colocados, veja o que eles dizem no versículo 11: cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, primeira coisa que eu quero salientar aqui: o segundo templo foi um projeto bem diferente do primeiro templo. O primeiro templo foi uma construção estatal, certo? O primeiro templo foi Davi dando do seu dinheiro, Davi era o rei, e o Estado de Israel bancando o templo, entendeu? Tudo feito, contratado pelo rei, né, Salomão, segundo as diretrizes do império. O segundo templo é diferente. O segundo templo não tem essas regalias do primeiro. O segundo templo, gente, é o nosso objetivo construir o templo? É. Todo mundo vai ter que trabalhar. Todo mundo vai ter que colocar a mão na massa. O rei, o príncipe, sacerdote, levita, o povo, seja quem for, todo mundo junto, todos participaram. Entendeu? Isso é muito importante, principalmente quando nós pensamos na obra de Deus, na obra que Deus colocou sobre os ombros da igreja. A igreja hoje é o agente que manifesta o nome do Senhor Jesus Cristo a todos os povos. É a única instituição autorizada a falar do Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Deus. Então a igreja é a única que fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais. Ninguém mais. Todos temos que estar juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então, quando nós estamos aqui
e não estamos todos trabalhando, todos envolvidos, nós estamos minando a obra de Deus, que é dada à igreja. Quando eu falo a questão de envolvimento, eu falo envolvimento em todas as áreas. Envolvimento na área financeira. Se você não ajuda financeiramente o ministério da igreja, você está minando o avanço do reino de Deus, porque muitas coisas são sustentadas por finanças, entendeu? Nós falamos aqui do ministério da UIRIS. Se você for olhar na nossa lista de missionários, a missionária UIRIS é uma das que ganha menos da nossa igreja, né? Já faz algum tempo que eu tenho tentado ver como podemos aumentar o investimento na missionária UIRIS, porque o que ela faz nas escolas é algo fenomenal. As escolas públicas são lugares de doutrinamento anticristão, e ela entra nas escolas públicas e vai falar de Jesus, entendeu? Mas a gente não pode aumentar o ordenamento dela, porque a gente não está conseguindo bater a meta do mês. Já vai fazer 3 meses que não se bate essa meta, né? Aí se eu chegar numa assembleia pedindo, vamos aumentar o ordenamento da missionária UIRIS, alguém vai dizer, mas pastor, nem bateu a meta, está no déficit no 3º mês, como é que ainda vai aumentar? Percebe o que acontece? Então, quando não estamos todos participando financeiramente, nós minamos o avanço da obra de Deus. Não apenas financeiramente, espiritualmente. Quando não estamos todos servindo, nós estamos minando a obra de Deus. Você tem um dom do ensino e não está ensinando, você está minando a obra de Deus, você está sabotando. Você tem o dom da intercessão, ou misericórdia, ou exortação, e não está fazendo nada com este dom, você está sabotando a obra de Deus, do ponto de vista espiritual na igreja. Se você vê a Manaim como uma programação de domingo, algo mais parecido com teatro, cinema, você não entende o que é a igreja. Não é isso. É mais parecido com o que aconteceu aqui. Todo o povo junto, colaborando, todo o povo junto, participando. E aí você tem que fazer a pergunta para você: onde você está participando nessa igreja? Qual é a sua participação nessa igreja? Qual é o seu envolvimento nesta igreja? Entendeu? Então isso é importante. Da mesma forma que os nossos irmãos israelitas do passado, aqui de Esdras, nós temos que ter essa mesma unidade, esse mesmo propósito, todo mundo participando. E quando as pessoas começam a se eximir da sua responsabilidade, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Então, participação é uma coisa que a construção do segundo templo traz para a gente, que não podemos deixar passar. Segunda coisa, a ideia de refletir e de perceber emoções quando nós fazemos a obra de Deus. Veja, eles estão lançando os alicerces. Veja como isso mobiliza as emoções de todos que estão envolvidos. Eles começam a dar graças a Deus. Versículo 11: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Veja, os alicerces. O templo não foi construído ainda. Eles estão dando graças a Deus, aleluias, por causa dos alicerces. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Isso é muito interessante. Você tem um misto de alegria e tristeza. Alegria por quê?
porque estamos começando do zero. Deus nos deu a oportunidade de recomeçar. Nem sempre Deus dá a segunda chance. Eles, por causa do seu pecado, foram exilados. Então, o nosso pecado nos impede de alcançar grandes coisas para Deus. Muitas vezes nós perdemos grandes chances na vida por causa do pecado. E não é incomum Deus nos dar uma segunda chance. Então eles estão alegres. Segunda chance. Vamos recomeçar. Mas eles estão tristes também. Por quê? Porque os mais antigos, os idosos, eles viram o primeiro templo. O primeiro templo era uma suntuosidade. O segundo templo, né, era um templo menor, né, mais compacto, com que o dinheiro que deu para fazer, né? Então eles choraram, né? Choraram porque quando eles viram o segundo templo não era tão grandioso como o primeiro, mas ao mesmo tempo a alegria, porque pelo menos nós estamos tendo a chance de recomeçar. Não apenas isso, toda vez que a gente vai fazer a obra de Deus, e nós estamos mobilizados, como diz o texto, como se fosse um só homem. Imagina só, uma igreja que tem a mentalidade, que tem a unidade de agir como se fosse uma só pessoa. Isso é um perigo. Para quem é um perigo? Para as forças das trevas. Então, imediatamente você aciona oposição. É o que você vai ver no capítulo 4. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes das famílias e lhe disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a Ele desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez servir para este lugar, que nos fez vir. Eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Esses adversários, eles são um misto de israelita com povos de várias nações. Eles são aqueles que vão, no Novo Testamento, ser chamados de samaritanos, certo? Então, quando a Síria ela dominou as tribos do norte, ela misturou todo mundo, certo? E naquela época estava tendo um problema, porque era necessário saber como adorar o Deus de Israel. Então, mandaram levar um sacerdote para lá, que entendesse como adorar o Deus de Israel, e ficou um sincretismo. Eles criaram uma religião sincrética, que misturava Deus de Israel, o Deus da outra nação, com o Deus da outra nação. Então, quando eles dizem, nós estamos adorando o mesmo Deus, não estão não, porque o Deus de Israel, Ele não admite mistura pagã na sua adoração. Não pode ter isso. Entendeu? Não pode. Você não pode adorar Baal e o Deus de Israel ao mesmo tempo. Separação total. Então, Zorobabel, ele chega e diz, versículo 3: vocês não têm nada a ver conosco. Não somos o mesmo povo, não mais. Não somos mais o mesmo povo. Nós mesmos, sozinhos, vamos construir o templo, né? Ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Obviamente, o que é que eles fazem? Eles iniciam um projeto para impedir a oposição, né? Eles são a oposição. Versículo 4. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então eles estão
com um único objetivo: nós vamos impedir vocês. Veja só, nós temos dois povos. O povo de Deus tem um único objetivo na mente: fazer a obra de Deus. O povo das trevas, eles têm um único objetivo na mente: nós vamos impedir o objetivo de vocês. E é assim até hoje, irmãos. É assim até hoje. O povo de Deus, ele precisa ter um único objetivo: nós vamos fazer a obra de Deus neste mundo, o que Deus nos chamou para fazer. O povo das trevas, nós vamos fazer de tudo para que vocês não cumpram o objetivo de vocês. Dois povos inimigos. Nós não devemos olhá-los como inimigos, eles olham a gente como inimigo. Nós devemos olhá-los como pessoas que precisam do Evangelho, precisam da luz de Deus. O nosso objetivo não é fazer mal a eles, nosso objetivo é continuar com nossa meta: fazer a obra de Deus. Eles vão engrossar a ameaça a Israel. Eles vão mandar uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo que aquelas pessoas que estão construindo a cidade são rebeldes e que a construção do templo pode ser um perigo para o reinado persa. O rei Artaxerxes acredita e manda uma ordem: manda parar a construção. Para tudo. Na hora que eles recebem essa carta, eles vão correndo para Jerusalém e dizem: o rei mandou parar. O que é que eles fazem? Eles param. E aqui é um ponto baixo, né? Eles param a construção. A construção do templo ficou parada por cerca de 16 anos. 16 anos. O povo estava muito preocupado com as suas casas, com os seus afazeres, e simplesmente esqueceu da obra de Deus. E aí Deus levantou um profeta Ageu. Deixe-me ler para você. Vamos para Ageu, capítulo 1. Ageu capítulo 1, deixe-me ler para você a partir do versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por que eles dizem isso? Porque naquela época, era a época em que o rei Dario estava tendo revoltas no império, certo? Então, as pessoas estavam olhando: não é um bom momento para voltar a construir o templo do Senhor, porque eles podem achar que nós somos rebeldes. Foi a mesma acusação que foi feita há 16 anos atrás para o rei Artaxerxes. Então, Deus manda Ageu dizer: nada disso, entendeu? Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha só, aqui é muito interessante, porque nós vamos ter um povo que começou muito bem, mas na hora da oposição, eles se retraíram e eles começaram a viver suas vidas e se esqueceram da obra de Deus. A obra de Deus ficou largada, e Deus está reclamando. Deus está dizendo: vocês acham que não é hora de fazer a obra de Deus, vocês acham que não é hora de aumentar sustento de missionário, vocês acham que não é hora de expandir o Evangelho, mas é hora de vocês reformarem suas casas, né? É hora de vocês comprarem carros novos, não é bem? Não é hora de vocês reformarem o guarda-roupa? Mas a minha obra, o avanço do meu nome, não é a hora, né? É isso que ele está dizendo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram muito pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito.
põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. O que é que Deus está dizendo? Repara no que está acontecendo na vida. Nunca dá para quitar as contas. Tudo que recebe parece que vai embora. Sou eu que estou fazendo isso. Por quê? Porque você não está dando atenção e nem importância à minha obra, à divulgação do meu nome. Você só está interessado no seu benefício. Pois eu vou fazer com que tudo que você ganhe vá para um saco furado. Considerem o que tem acontecido com vocês, versículo 7. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está deixando muito claro: mãos à obra, voltem e recomecem a obra do templo imediatamente. Vamos voltar para Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 1. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Iddo, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Eles ouviram a repreensão de Deus e eles foram receptivos. Eles não endureceram o coração. Na hora que Deus disse: vocês devem fazer a reconstrução imediatamente, Zorobabel disse: pois é para já. Nós vamos voltar a reconstruir. Quando os inimigos percebem que eles tinham voltado a reconstruir o templo, eles vão lá e dizem: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo? Quem mandou vocês reconstruírem esse templo? Olhem no versículo 3 do capítulo 5. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essa muralha? Perguntaram ainda mais: quais são os nomes dos homens que estão reconstruindo esse edifício? Eu quero a lista, porque eu vou mandar tudo para o rei. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Então eles disseram: não vamos parar. Foi o nosso Deus que mandou a gente reconstruir. E não vamos parar. Assunto encerrado. Aí eles enviam uma nova carta: pois nós vamos mandar uma carta para o rei, e ele vai mandar os seus exércitos, e vocês vão parar, nem que seja na força. Eles mandam a carta para Dario. Dario recebe essa carta e manda verificar nos arquivos, né, da Pérsia, como é que é essa história do templo de Israel. E aí o rei Dario descobre que foi o rei Ciro que decretou que o templo fosse construído. Aí o rei Dario disse: não, nós vamos bancar a reconstrução do templo. Então você tem aqui o que o pessoal chama de plot twist, né? Você mandou a carta para o rei, achando que ia ter, né? Agora eu acabo com esses judeus de uma vez por todas. O rei vai mandar tropas, soldados, porque eles obedeceram a ordem do outro rei, e vamos parar com esse templo. Só que aconteceu o oposto. Quando o rei vai ver os arquivos e descobre que foi o grande Ciro, o fundador do Império Persa, que mandou fazer a construção do templo, ele diz: não, tem que voltar a ser feita. Veja o que ele vai dizer. Ele manda uma carta de volta. Ele responde, versículo 6 do capítulo 6. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar.
não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Opa! Primeira notícia ruim. Mas não para por aí. Também estou decretando que vocês devem fazer com que estes anciãos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Na hora que eles devem ter lido essa carta, eles devem ter ficado muito tristes, não é não? Eles devem ter pensado, para que eu mandei esta carta? Primeiro, mandou eu não interromper, não prejudicar, ficar bem longe. Segundo, mandou eu bancar. Vocês agora vão bancar a construção. Entendeu? Mas não termina por aí. Olha o que ele diz no versículo 9. Também lhe seja dado, dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos do Deus vivo. Espera aí. Não apenas eu vou ter que pagar a construção, eu vou ter que pagar os holocaustos. É isso mesmo. Serviço completo. Entendeu? Serviço completo. Versículo 11. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Quando ele diz que a viga seja tirada da casa e que o dono da casa seja levantado e pendurado nela, isso é uma prática nos reis da Pérsia, se chama empalamento. Ele pega a viga e você já comeu churrasquinho, né? O churrasquinho você enfia o palito na carne, né? Pronto. Ele pega a pessoa e enfia a viga nela, de baixo para cima, entendeu? Ela fica tipo um espeto. Se alguém mudar o meu decreto, essa pessoa será empalada viva, com a viga da casa dela. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Ou seja, eu quero isso feito para ontem, amigo. Para ontem. Deus, Ele quer ver a sua obra terminada. Mas lembre-se, o primeiro passo precisa ser dos servos de Deus, de terem ousadia de desafiar o poder das trevas, de não ficarem com medo, de não ficarem acovardados, de não ficarem receosos, de terem um compromisso inabalável com Deus e dizer: nós vamos construir, e não tem quem faça a gente parar. E aí Deus chega: não tem mesmo não, porque esta obra é minha, e ninguém vai impedir que o meu nome seja glorificado. Versículo 13. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência. Quem quer ser empalado, né? Ninguém. Opa! Imediatamente eles colocam o negócio em ação. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram, segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no terceiro dia do mês de Adar,
no 6º ano do reinado do rei Dario. O templo foi terminado. O templo foi terminado. A obra de Deus, irmãos, que é a igreja pregar o evangelho e ampliar a extensão do reino de Deus, a Bíblia fala que só quando esse evangelho alcançar todas as nações, todos os povos ouvirem, aí Jesus retorna. Então essa obra, ela é longa. A nossa geração, nós somos a geração do século 21. Nós somos responsáveis pela seara da nossa época, entendeu? Nós não vamos ver a obra terminada, mas nós somos responsáveis por fazer com que esta obra aconteça no nosso tempo, na nossa época. Então, Deus nos desafia e ao mesmo tempo nos ordena a mobilizar todos os nossos dons, talentos, investimentos, potencial, mente, emoção, para que a obra dele avance. Na hora que a gente faz isso, a gente levanta a oposição das trevas. Nós não podemos ficar com medo das trevas. Nós temos que continuar. Nós temos que avançar. Nós temos que persistir. Porque o nosso Deus pode fazer o inimaginável. É o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus que fez isso aqui, que fez o próprio Império Persa bancar a construção do templo, que fez os próprios inimigos de Israel se submeterem e eles mesmos bancarem a construção do templo. Nós precisamos ter essa mesma confiança, essa mesma fé, que esse Deus é o mesmo hoje. É o mesmo hoje. Talvez você diga, mas eu sou tão... O que eu tenho a oferecer? Qual é a minha contribuição? Não existe dentro da igreja nenhum crente que não tenha nenhuma capacitação. Todos os crentes, todos os salvos, eles recebem capacitação do Espírito Santo. Ao receberem capacitação sobrenatural, que vem de Deus, eles já têm condição de investir algo sobrenatural na obra de Deus. Todos os crentes têm essa condição. Só que Deus não nos dá só as capacitações sobrenaturais. Deus nos dá as capacitações naturais, certo? Condição financeira, inteligência, às vezes tempo disponível para investir em determinado assunto. Ou seja, quando você olha para tudo que Deus te deu, para tudo que você tem pela graça de Deus, é impossível que você persista em não investir pesado na obra de Deus. Lembre-se, quem mais recebe, mais será cobrado. Nós da Igreja Manaim, nós estamos a cada assembleia aumentando em número. Vocês percebem isso? Eu percebo, né? Mas isso não é proporcional à mesma quantidade de pessoas que estão se voluntariando para servir nessa igreja, que estão oferecendo dos seus talentos, dos seus dons para a obra de Deus. Não é, entendeu? E isso é um péssimo sinal para o corpo de Cristo. É um péssimo sinal. É como se nós não estivéssemos com a mesma mentalidade, com a mesma unidade que este povo esteve. Uns estão vindo para assistir o culto,
não para lutar uma batalha contra as trevas. Que a construção, a reconstrução do segundo templo seja um grande desafio para nós, crentes do século 21, da Igreja Batista Manaim. Nós somos convocados, irmãos, para nos dedicar, como se fosse um só homem, na obra de Deus, a investir pesado no reino de Deus, a dar o que temos para a obra de Deus, para ver o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado entre todos os povos. Se você não tem essa mentalidade, isto é muito preocupante, entendeu? Minha oração, meu desafio é que a nossa igreja, ela se una num só espírito, e que dessa forma nós possamos bater não somente a meta financeira, mas a meta de mentalidade, a mesma mentalidade, avanço do reino de Deus, a meta emocional, nos emocionarmos com o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado, a meta de doação, se doar para a obra de Deus, não ficar vendo os outros trabalhando e você assistindo, que possamos ter a unidade de mente, de coração, de ação, de espírito, todos nós. Assim, nós vamos ser uma ameaça para o reino das trevas, e nós vamos ser uma bênção, uma grande bênção para o reino de Deus. Vamos orar, e aí nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela salvação que o Senhor nos tem concedido, que a Tua igreja Manaim, Senhor Deus, se desperte a cada dia para se levantar e trabalhar na divulgação do Teu nome, ao avanço da Tua obra, à expansão do Teu reino. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.